Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? E aí, galerinha do Flash Blood do Brasil, vamos lá. Hoje eu vou falar sobre os resultados, fazer um report e explicar o meu deck aí de Dorintia, que eu joguei dois ProQuests aí nessa Season 3, tá? Falar rapidinho dos resultados já. Eu fiz top 8 em um deles e no outro fiquei na bolha ali, na bolha dos 3-2, fiquei em décimo e não passei pro top 8, tá? Mas eu achei o deck bem interessante, acho que é um deck que tem um futuro legal. E eu vou abrir o deck para vocês, explicar certinho como ele funciona e falar um reporte das partidas que eu joguei, tá? Antes disso, por favor, se você tem interesse nesse tipo de assunto, quer ver deck techs, quer ver minhas lives muito doidas que eu faço aqui, quer ver minhas opiniões aleatórias sobre assuntos de Flash and Blood, se inscreve aí no canal, deixa um likezinho no vídeo pra que esse vídeo chegue a mais pessoas. Beleza, galera? Então vamos lá. Eu vou começar falando do deck em si, tá? O primeiro torneio que eu joguei foi em Porto Alegre, tá? O primeiro ProQuest. No dia 21 de janeiro. Se eu não me engano foi isso. 21 de janeiro. Eu joguei exatamente com essa lista aqui, tá? Com esta lista aqui. Qual que é a ideia da lista? Vocês vão ver que eu não tenho sideboard separado do deck, tá? Eu geralmente deixo o deck inteiro aqui. E faço uma lista de sideboard, dependendo de cada confronto, eu ponho as cartas que eu vou tirar. Isso facilita na hora de eu jogar, porque eu tenho um sideboard guide que aparece tudo que eu vou tirar do deck, simplesmente. Então, meu deckzão tá lá, o que não joga nessa match? Isso. Então eu tiro essas cartas e coloco num... Eu sei que essas cartas têm que estar dentro da minha deck box antes da partida começar, beleza? Facilita pra caramba pra mim. Porque eu não preciso saber, nossa, qual era o deck original mesmo? Pera aí, eu tenho que colocar isso aqui, não. Simplesmente junto tudo, tiro só as coisas que não vão jogar e acabou. Tá. Qual é a ideia do deck, tá? A ideia do deck nas matchups agro é por contador na Downblade e ganhar a race, tá? Por rapidamente contador na Downblade e ganhar a race. Portanto, cartas que dependem do reprise para ser razoavelmente boas são menos importantes nessa match, né? E são mais importantes cartas que cartas que põem contador mais fácil, que aumentam mais meu poder, que me fazem turnos maiores. Então, para eu poder fazer essa race contra Fai, contra Briar, contra outra Dorintia, contra... basicamente é isso, né? Ou contra Katsu, que aí eu vou colocar o report aqui já já do que aconteceu contra o senhor Katsu numa das partidas, beleza? Mas vamos lá. Então, quais são as cartas principais do deck para uma race, tá? Ironsong Pride te coloca um contador que você dificilmente vai perder, a não ser que esse outro deck agro defenda tudo, todo o dano, né? Pra quem não sabe o que é Ironsong Pride, você coloca um contador mais um na espada e quando ela sai da arena você perde os contadores mais um da espada. Ela só sai da arena se a sua espada não acertou no turno. Como a Downblade já tem essa mesma cláusula, né? A Downblade, vou abrir aqui porque às vezes a pessoa que está assistindo não entende muito bem ainda. Ela tem essa cláusula também. Se eu acertar duas vezes no turno, eu ponho um contador mais um. E se eu não acertei nenhuma vez no turno, ela perde os contadores. Então a cláusula negativa da Ironsong Pride não é praticamente inexistente, porque minha arma já tem essa cláusula negativa, beleza? Então, assim, a carta é muito boa. Problemas da carta: não defende, né? Bloqueio 0. E custa 1 para adicionar 1 de dano só naquele turno. Naquela espadada, não naquele turno, né? Vocês vão entender. Porque eu posso colocar isso aqui no primeiro hit do turno e aí ela vai me dar mais 2, né? Um no primeiro hit e um no segundo hit. E já vai me garantir um contador. Então, se eu der um no primeiro hit e um no segundo hit, e esse contador fica pro outro turno, então ela pode dar mais 4. É uma carta que escala muito bem numa partida onde os decks não estão querendo defender. Beleza? Outras cartas importantes para esse tipo de matchup. Command and Conquer é bem interessante, já vou mostrar como usar ele de maneira efetiva aqui. Geralmente as Dorintias não usavam ataques, né? Mas Command and Conquer é um ataque muito forte e que tem maneiras de você usar meio que cheatar ele aqui que são bem interessantes. Aí, cartas padrões, tá? Out for Blood, Puncture, Ironsong Response. Ironsong Response contra agros
eu geralmente rodo só 2 cópias, não 3, porque geralmente eles não querem te bloquear, então você não vai conseguir usar isso aqui. Eles são bons porque blocam 3, e porque num turno que ele resolver te bloquear, você pode usar. Ele é avassalador, né? Principalmente contra agro, que vai conseguir bloquear mais ou menos ali, daí você, pau, sem recurso nenhum, você passa mais 3 e acaba com o deck. 2 Stroke of Foresight, né? Que são as reactions aí do deck contra agros, né? Run Through também, porque se o cara não quiser defender, ela simplesmente dá Go Again e adiciona mais 2 no outro hit, né? Pensando que você precisa do Go Again para bater, ela efetivamente te dá 5 de dano por 1, tá? Que é a mesma coisa que a Spoils of War faz, né? Ela te dá mais 2 no primeiro hit e Go Again, e o segundo hit vai bater para 3. A Run Through é o contrário, né? Você dá Go Again para aquele hit, daquele primeiro espadada, e para o segundo ele vai dar mais 2. São cartas que funcionam mais ou menos do mesmo jeito. A diferença é que a Spoils of War põe uma pressão muito grande no seu adversário já no começo, né? Então, geralmente você pitcha uma azul e bate com Spoils of War, põe Spoils of War e a espada, ela tá indo para 5, só que se passar o hit, você vai bater de novo para mais 3. Isso tudo com 2 cartas, né? Então você pode bater 8 com 2 cartas, o que é um rate absurdamente alto. E os decks tem que defender isso. Por exemplo, um deck agro não vai defender isso, então ela te adiciona muito valor numa matchup agro. E numa matchup control, ela adiciona você trocar cartas, né? Então você pitchando e batendo com Spoils of War, para 5, geralmente você vai cobrar 2 cartas do deck do adversário. Então, uma carta a menos para você, porque se deu pitch ela foi para o fundo, e 2 cartas a menos pro adversário. E isso numa matchup longa vai fazer bastante diferença, vai te economizar algumas cartas aí contra Bravo, contra Reiner, contra Odin, tá? Contra Dromai. Vamos lá, o que mais? Sharpen Steel eu acho uma carta excelente nas matchups agro. Por quê? Porque ela basicamente é uma Iron Song Response, mas que você não precisa do Reprise, né? Então você está adicionando 3 de dano. Numa race é muito bom, né? Uma carta que dá 3 de dano a mais, sem você pagar nada, ela não precisa de mais pitch, né? Com a Dorint é muito fechadinho o pitch dela. Essa carta várias vezes entra muito bem. É um 0 para 3, vamos pensar assim, ó, custa 0, dá mais 3 de dano. E tem Go Again, né? E defende 3. Porra, qualquer deck que tivesse uma carta dessa, usaria essa carta. Então acho que é uma carta bem interessante. Eu uso só 2 cópias porque é difícil encaixar no deck, tá? O deck tem que ter alguns Haymakers, principalmente cartas que você pode buscar com a sua querida Singing Steelblade, tá? Que é uma carta que te faz buscar qualquer Attack Reaction no seu deck. Então, você ter Attack Reactions diferentes para momentos diferentes é muito importante. Por isso que muitas delas aqui vão estar com menor quantidade, né? Run Through tem 2, Route tem 2, Overpower vermelha tem 2. Então, são coisas que você vai buscar em ocasiões específicas, tá? Mas, basicamente, é uma build mais padrão de Dorinthia com algumas diferenças importantes, que são a adição dos Command and Conquers, né? E a adição de um outro ataque, que é o Pursuit of Knowledge, que também é um ataque bem forte. Como ele custa só 1, você consegue muitas vezes ser bem eficiente com seus recursos aí, né? Quando ele custa só 2, né? Igual a Command and Conquer, então você pode simplesmente pitchar uma azul com uma túnica ali ativa, né? Com 3 contadores, e forçar. O oponente não vai saber que você tem essa arma secreta que chama Pummel. Pummel no deck de Dorinthia, né? Esse Pummel no deck de Dorinthia é bem interessante para usar no Command & Conquer e na Pursuit of Knowledge, né? A Pursuit of Knowledge, quando ela acerta, ela te dá mais 1 de inteligência, então, vai fazer o seu outro turno ser um absurdo, ou você poder bloquear melhor no turno, tá? Então, realmente, acho que é uma carta bem interessante no deck. Eu não conseguia passar dano com ela nem uma vez durante todos os jogos que eu fiz. Mas isso não é um mau sinal, é sinal que as pessoas estão respeitando ela e precisando bloquear. Ela vem para 4, a pessoa vai bloquear, vai gastar 2 cartas da mão para bloquear ou gastar um equipamento. Então ele cumpre o papel dela de, com ela, você tirar 2 cartas da mão da pessoa ou tirar um equipamento. O que já está excelente, tá? Ela não precisa acertar, ela só precisa te dar o medo dela acertar.
É a mesma coisa que o Command and Conquer, né? Você pitcha uma carta, bate com ele para 6, a pessoa bloqueia com 2 cartas, é uma carta a menos tá no deck dela e você atrapalhou muitas vezes o turno, por exemplo, de um Fai. Você bate no Command and Conquer, o Fai acaba o turno dele. Ou ele perde, ou ele toma 6, que já é bastante, né? E perde o arsenal, que geralmente o Fai quer jogar com o arsenal dele. Ou ele perde 2 cartas na mão, que qualquer coisa que você fizer ali vai atrapalhar bastante o turno dele. Então, Command and Conquer é uma carta muito boa contra esses decks. Aí, para as matchups mais lentas, tem cartas bem importantes aqui, que são Energy Potion, para você fazer turnos muito grandes. Então você consegue ficar naquele grind, defendendo e fazendo turnos de 2 cartas, até que uma hora você põe uma Energy Potion no campo. E você compra uma combinação de cartas muito boa, tipo uma Steel Blade Supremacy, junto com o Overpower vermelho, que são cartas que funcionam muito bem juntas, mas você precisa de muito recurso para isso acontecer. Então, dá para você fazer isso acontecer tendo uma Energy Potion no campo. É bem importante uma Energy Potion, tá? Ela joga em todos os matchups porque não tem espaço para tirar side e colocar, então ela serve de pitch num matchup agro. O problema é que se você cair numa mão mais no late game que você precisa defender, ela te ferra um pouquinho, tá? Cadê? Heart of Fendel. Heart of Fendel eu acho uma carta muito interessante na Dorintia, por quê? A Dorintia é um deck... você tem muitas cartas que defendem bem, certo? Você tem. Seu deck todo praticamente defende 3, a não ser esse Pummel e essa Pursuit, que defendem 2. E aí as que defendem 0, né? Energy Potion, Remembrance, o Siren Song Pride e aqui a Heart of Fendel. O que acontece? A Dorintia é um deck que joga ok com mão de 2 cartas, como eu falei. Com Spoils of War, com Warrior's Valor, né? São cartas que você simplesmente roda uma mão, tipo com uma azul e uma carta dessa, você tem um turno. Você tem um turno razoavelmente forte. Então muitas vezes você pode bloquear com o resto da sua mão, guardar um Heart of Fendel e um Warrior's Valor, e se tá com menos vida, você pitcha Heart of Fendel, ganha 1 de vida, ataca com Warrior's Valor. Então, você tá fazendo um turno muito interessante, que o seu adversário vai ter que defender com 2 cartas pra você não bater 3 de novo, né? Então o Warrior's Valor, ele também obriga o seu adversário a defender, tá? Qual é o problema do Warrior's Valor em relação ao Spoils of War, por exemplo? A única desvantagem dele é que você não consegue fazer uns turnos marotos de Command and Conquer. Isso aqui é uma sacanagem, tá? O que você faz? Bate com o Spoils of War e é só dar um Blade, fica com um recurso sobrando e uma carta na mão ou um recurso da túnica, tá? Uma carta na mão é melhor ainda, que o cara vai ficar com muito medo de bloquear isso aqui, de deixar isso aqui passar, e talvez bloqueie 9, com 3 cartas. E você simplesmente fala, ok, bloqueou, e aí você tem um Command and Conquer e uma outra carta para dar pitch, e bate para 6, e aí o cara não tem mais como defender, porque ele vai ter uma carta só na mão, e provavelmente vai perder o arsenal, tá? Então, faz uns turnos muito fortes, tá? Tanto com o Spoils of War, quanto com Run Through. Run Through é pior, né? Porque você tá batendo só 3, então é mais fácil de ser bloqueado. Mas também com essa coisinha maravilhosa aqui que Dynasty nos trouxe, que é Precision Press, tá? Precision Press também atrapalha o cara a bloquear com equipamentos, então ele não vai querer bloquear isso aqui com equipamento e te dá Go Again pra arma pra você bater com um ataque depois. Ou até com a Hit and Run também, mesma coisa, custa 0, então faz Hit and Run, bate com uma arma. Tipo, você tem Hit and Run e uma azul na mão, você faz Hit and Run, bate com a arma pra 3. Cara, vou dar um overblock aqui pra não tomar uma reação. E aí, você vem com um Command and Conquer depois, tipo, só com uma Hit and Run e uma azul na mão, tá? Então são cartas realmente bem interessantes aqui. Contra, por exemplo, Guardians, Reiner Control, basicamente contra esses decks e contra o Mirror, né? No Mirror contra a Dorintia, você vai usar os Steel Blade Shunts, que são cartas excelentes. Às vezes você toma um Dominate do Bravo e você tem um Shunt no seu arsenal. Pra o Bravo que vai te defender e só bater com um martelinho, você mete o Shunt no martelinho, né? E dá um martelinho, aquele martelão desgraçado, Anotus, e faz o Bravo perder 1 de vida. E a mesma coisa funciona lá contra o Odin, né? Ou contra o Reiner. Então decks que Defense Reactions fazem muita diferença estarem no seu arsenal, tá? E contra a Dorintia também, claro, porque ela vai bater com a arma e vai tomar 1 de dano praticamente sempre, né?
E nesses matches mais longos também, teve um momento que aqui eu tô usando 8, né? Porque não cabia o nono Shunt aqui na lista, tá? Senão eu usaria 9. Outra carta importante nesse tipo de matchup é o Remembrance, tá? Porque você vai devolver cartas pro seu deck. Geralmente você vai querer usar o Remembrance no late game, tá? Mais cedo você vai usar ele para dar pitch, para gerar seus recursos para fazer suas coisas. No late game, você vai pegar esse Remembrance, vai jogar esse Remembrance e vai devolver cartas pro seu deck. O que geralmente você vai devolver? Warrior's Valor, que é a carta mais forte nesse tipo de match, porque simplesmente, como eu falei, com uma carta você tira 2 cartas da mão dele, né? Então você pega seus 3 Warriors Valor e põe pra dentro. Dependendo de qual é a match, às vezes você coloca um Command and Conquer de volta, uma Steel Blade Supremacy de volta, talvez até um Spoils of War se você não tiver outra opção, tá? Se os Warriors Valor tiver no deck ainda. E a Spoils of War, você imaginar que é mais importante naquele deck. Mas geralmente as Remembrance vão trazer seus Warriors Valor de volta. E eles vão fazer muita diferença na partida, tá bom? Equipamentos. Basicamente, você vai rodar Courage of Blade Hold contra decks agro. Só contra decks agro. E a túnica contra os decks mais controle, tá? Nesse primeiro PQ de Porto Alegre, eu tava usando um pouco mais a Courage. Pensando em mais matchups de usar Courage. Até contra Alex eu pensava em usar Courage. Mas depois eu entendi que o equipamento principal desse deck aqui vai ser a túnica, tá? Vocês vão ver que a minha segunda lista é um pouquinho diferente, mas a maior diferença é na abordagem do que na lista, tá? Vamos passar para ela aqui. Eu mudei pouquíssimas coisas para a segunda lista, que foi a lista que eu joguei o PQ de São Paulo da City Class. Essa foi a lista de Porto Alegre. Vou fazer um report rápido aqui do que aconteceu ali. Cara, pra ser assim, bem justo, eu tava muito cansado. A gente foi de van até Porto Alegre, né? Quem já viajou de van sabe que não é a coisa mais confortável do mundo. Então a gente saiu de Florianópolis, eu tava em Florianópolis com a família de férias e fui até Porto Alegre de van com a galera de Floripa. A van ia sair meia-noite, chegar umas 6 horas da manhã, então ia dar pra gente descansar um pouquinho, tomar um café legal e tal. O que acontece? Furou o pneu da van, demorou mais de 1 hora pra resolver. Chegamos cansados pra caramba, chegamos 7 e pouco da manhã, o torneio começava às 10, a gente chegou cansado, morto. Meu café da manhã foi um pastel e um café, então eu tava assim, totalmente despreparado. Não tirando os méritos do meu adversário, tá? Porque eu acho que ele fez algumas jogadas bem interessantes, mas que eu podia ter previsto elas melhor ou me portado melhor diante delas. Eu não consegui, muito por estar muito cansado. Então, minha primeira partida foi contra um Katsu. Ele começou com um turno muito grande já. Eu mandei ele começar porque eu queria pressionar ele, mas ele começou Kodashi e fez um turno muito forte. Eu tomei um pouco de dano já no primeiro turno, não consegui parar tudo, né? Contra o Katsu geralmente você não consegue, mas o que eu queria era tirar cartas dele no turno dele. O problema é que eu defendi tudo que dava naquele turno e comprei uma mãozinha bem sem vergonha e não consegui aplicar muita pressão nele no primeiro turno. Passei, sei lá, tipo 10, 11 de dano, ele não blocou nada e ficou por isso mesmo. E aí o jogo desandou legal, né? Eu fiquei sob pressão o jogo todo. No momento eu consegui fazer um grande turno, eu botei um Energy Potion alguma hora na mesa e fiz um turno muito grande, pus um contador na Downblade, passei 13, 14 de dano com um contador, né? E mesmo com ele defendendo com uma carta ou duas, não me lembro. E consegui mais ou menos emparelhar o jogo, né? Acontece que teve um problema, um turno específico que eu senti que eu bloqueei errado, eu joguei errado aquele turno, que foi o turno que me levou todo o jogo, que foi uma linha de combo a linha de combo principal do Katsu, tá? Era um Katsu jogando de Lord of Wind, não era um Katsu de gatinhos, então ele fez a linha principal do combo, que é com... o primeiro é Open the Center. Não, tem o primeiro ataque, depois tem o Whelming Gustwave, depois Mugenshi Release, depois Lord of Wind, né? Essa é a linha de combo. Eu bloqueei a Mugenshi, porque vinha combada, se acertasse ele ia comprar uma carta. Depois vem a Mugenshi e eu, por algum motivo, resolvi não bloquear e o jogo desandou. Ele pegou as Lord of Wind, quebrou a bota dando gol alguém para as Lord of Wind, me
me deixou abaixo de 10 de vida, acho que 8, né, depois desse turno, ou 6, 6 ou 8, não lembro direito. E esse tanto de vida contra Katsu, você praticamente tá morto, porque você tem que blocar alguma Kodachi, né? Depois de um turno, 2 turnos, você precisa começar a blocar Kodachi. E você ainda tem que blocar algum ataque dele pra não entregar a máscara. Então, puta, realmente a match azedou ali e acabei perdendo. O segundo jogo foi contra um Bravo. Não acho que eu joguei o meu melhor também, mas o adversário também jogou legal. E perdi pro Bravo. O Bravo é uma matchup realmente difícil. Difícil assim, eu acho que é uma matchup 50-50, é uma matchup complicada, mas que é jogável, é bonito de ver, é um jogo bom, né? Beleza, e fiquei 0-2. 0-2 perdendo as duas primeiras, eu tava praticamente sem esperanças, mas pensei, pô, a galera às vezes tá jogando devagar, vai empatar alguma partida, e empates favorecem quem tá pra baixo, né? Então, o que aconteceu? Falei, quer saber? Vou voltar bem. A gente parou pra almoçar nessa hora, então eu pude me alimentar melhor. A gente comeu num restaurante, eu comi uma salada, comi um arroz, uma carne, comi direitinho, tomei um sucão, tal, né? Eu tava muito melhor, voltei muito melhor e aí voltei ganhando a minha próxima partida, que foi contra uma Islander. Joguei, fui muito pra cima, ele não conseguiu segurar, acho que ele blocou mal em alguns turnos e ganhei. Meu próximo adversário dropou do torneio porque ele tava passando mal. Eu também tava, mas eu tive que me esforçar muito. Eu viajei, porra, centenas de quilômetros pra ir jogar. Falei, foda-se, né? Vou tentar do jeito que der. E aí fiquei com a vitória, fiquei 2-2 e o último jogo eu também ganhei. Sinceramente, não tô conseguindo lembrar que jogo foi esse. Deixa eu pensar bem. Katsu, eu joguei o jogo final. Não foi contra o Fire, não foi contra. Foi contra uma Alex, tá? Foi contra uma Alex do Rogério, que é o dono da loja Blackout lá de Itajaí. Uma Alex Ice. Eu fadiguei a Alex, né? Basicamente, essa é a minha estratégia contra a Alex Ice, que é fadigar a Alex. Depois a gente vai pro PQ de São Paulo e eu vou explicar por que essa técnica não funcionou lá, tá? Essa estratégia. Mas ali funcionou muito bem. Fui segurando, bloqueando tudo. Bloqueava, sobrava uma carta, eu pitchava, batia pra downblade. Às vezes sobrava um recurso, eu bloqueava com tudo. Tinha um recurso na túnica, batia com a downblade pra 3. E fui. Até uma hora que o deck dele acabou, né? Eu usei bastante deixa eu botar a câmera pra mim. Eu usei bastante as Steel Blade Shunts, tá? Né? Eu uso as vermelhas nessa match e as azuis ajudam a apagar os Frostbites. E as vermelhas ajudam a bloquear esses ataques grandes delas gastando uma carta só. Então, geralmente você vai bloquear um ataque de 6, você precisa de 2 cartas, né? Vão perder 2 cartas do seu deck. No caso da Shunt, se eu tiver um recurso na túnica, eu tiro o recurso, bloqueio 6. Se eu não tiver, eu pitch uma carta e bloqueio 6. Eu gasto 2 cartas, só que uma vai pro fundo do meu deck, né? Porque eu dei pitch. Então, o meu deck vai ficando maior que o dele. Eu já comecei a partida com 70 cartas e ele começou a partida com 60. Então, eu já tinha 10 cartas de vantagem e cada vez que eu uso um Steel Blade Shunt, eu ganho uma carta a mais de vantagem. Cada vez que eu bloqueio com equipamento, eu ganho uma carta a mais de vantagem. Então, com o tempo, eu tinha lá 20 cartas no deck, ele tinha 2. E aí acabou que ele foi fadigado e perdeu o jogo, tá? Mas, apesar disso tudo, eu terminei em 10º lugar, não consegui fazer o top 8. Eu tinha ficado bem chateado com meu desempenho ali. Principalmente o jogo contra o Katsu, tá? Eu acho que eu podia ter jogado bem melhor. Contra o Bravo talvez sim, mas foi uma derrota bem mais aceitável. Assim, contra o Katsu eu vi que eu realmente, falei, cara, se eu tivesse bloqueado melhor, podia ter ganhado o jogo, tá? Sem tirar os méritos do meu adversário, que fez top 8, né? Jogou bem, ele fez uma jogada boa, até naquele turno que eu joguei mal, ele se aproveitou muito bem disso, né? Não era uma jogada tão óbvia assim pra ele fazer, e ele conseguiu fazer uma jogada bem legal. E aí partimos para as modificações do deck, que foram pouquíssimas, tá? Primeira coisa, tirei um Iron Song Response, tá? Azul, então joguei só com 2. E adicionei uma Nourishing Emptiness. Tirei uma Iron Song Pride e adicionei um Waze Respite. E tirei... Tem mais alguma coisa aqui. Eu coloquei uma Iron Song Determination e tirei... Não lembro o que eu tirei do deck. Não lembro o que eu tirei do deck, mas é isso, tá? Então entrou uma Nourishing Emptiness, um Waze Respite,
e uma Iron Song Determination, tá? Ah, saiu... e o que saiu, hein? Me ajuda a te ajudar. Saiu um Iron Song Pride, saiu um Iron Song Response azul e, não consigo lembrar mais o que saiu daqui. Sinceramente, parece que o resto tá igualzinho e eu tô marcando touca, quer ver? Quem mais saiu aqui? Ah, Biting Blade, tá? Biting Blade é uma carta que eu usava em decks, contra decks que defendem muito. Então ela dá mais 4 pro ataque que você tá batendo, então tira toda a matemática do deck. Ah, beleza, eu consigo bloquear mais 3 aqui, tá tudo bem. Aí você dá mais 4 e passa o dano. Mas eu preferi, tá, nessas matches, usar a Iron Song Determination, tá? Uma só, porque você vai usar numa hora que isso seja realmente importante usar, tá? Não é uma carta tão boa durante a partida. É uma carta que, se você for olhar aqui, ela dá mais um e Dominate até o fim do turno para sua arma. Porém, mais um para arma até o fim do turno quer dizer que ela vai dar mais 2 de dano no turno. E você gastar uma carta para dar mais 2 de dano, geralmente não é uma coisa legal, né? Você vai ver que todas as cartas vão dar muito mais do que isso de valor, né? Sharpen Steel vai dar 3, Iron Song Pride vai dar também mais um, então ela dá 2, mas com o potencial de marcador, né? E assim vai, né? Puncture vai dar 3 de dano. Um Ultimate Blood vai dar 3. Tudo vai dar 3 de dano, né? Steel Blade Supremacy dá mais 4 no mínimo. É uma carta muito forte. No mínimo, né? No mínimo, assim, mais um pra arma até o final do turno. Então, se você acertar o hit, ela vai dar 4 mais uma carta. Ela vai praticamente dar 6,5, 7 de valor por uma carta só. Por um recurso. Ela é absurdamente forte, né? Então, pra que eu pus Iron Song Determination? Pra melhorar, eu não gostei muito da minha matchup contra Bravo, que eu joguei, tá? Então eu achei que faria diferença ali. E caso eu encontrasse um Reiner, eu sei que também ia me ajudar, porque o Reiner, ele consegue me bloquear muito bem e isso ia atrapalhar bastante, tá? Então eu pensei mais pra isso, tá? Eu fiz um turno legal contra o Bravo em São Paulo, contra o Léo, que foi usando a Determination, que deu uma boa atrapalhada no gameplay dele, porque você precisa ou usar equipamento pra blocar, ou alguma coisa que realmente atrapalhe. E essa carta, junto com a Steel Blade Supremacy, é muito forte, né? É como você vai conseguir fazer um turno desse, tipo, que demanda essas duas cartas e pelo menos mais 3 cartas, né? Pro turno funcionar, por causa do tanto de pitch que você tem que ter. Então, assim, é difícil fazer, tá? Então, geralmente não compensa ter duas. Você não vai usar Dual Determination num jogo. Contra agro, ela sai do deck, então não é tão importante. Nem cabe mais uma aqui, tá? E aí, por que eu tirei a Iron Song Pride? Tá? Muitas vezes eu senti que eu precisava blocar e a Iron Song Pride saia na minha mão. Ela é uma carta muito boa para você ter no turno 0, no turno 1. No turno 1, principalmente quando você está defendendo com ela. Então você defende com duas cartas e faz um Iron Song Pride, dando um contador para sua arma. E aí no seu turno esse contador continua lá, porque só no final do seu turno ele vai sair caso você não acerte com a arma. Então ela é muito forte nesse sentido. Mas quando você compra a late game, ela é sofrível, porque às vezes você precisa defender e ela só pitcha um, né, uma carta vermelha, é complicado, tá? Nourishing Emptiness. Eu coloquei porque é uma carta muito forte no turno 0, é muito forte. Se o oponente te manda começar e você tem uma Nourishing Emptiness, ou você escolhe começar, em vários matchups eu escolhi começar, você tem uma Nourishing Emptiness, cara, você simplesmente vai bater com ela, e aí adversário que se vire. Ou ele gasta equipamentos, ou ele toma dano e você fica com uma carta a mais na mão. Então ela é uma carta muito forte nesse turno. Por isso ela tá aqui, tá? E além dela blocar 3, então às vezes lá mais tarde do jogo você não vai conseguir jogar ela, mas ela bloca, tá? Então assim, eu usava em vários matchups o Command and Conquer e a Nourish Champions no mesmo deck, sem problema nenhum. Tem um Command and Conquer no cemitério? Beleza, não vou jogar a Nourish, sabe? Eu vou bloquear com ela. Numa match grind você sempre precisa de cartas para bloquear. Você dificilmente vai fazer um turno com a sua mão inteira. Então ela bloqueia 3 e tá tudo bem, tá? Oasis Respite. Eu gosto dela, bom, claro, contra Kano ela praticamente resolve o jogo. Contra Islander é legal também. E contra os Guardians ou contra o
O Reiner também é muito bom, tá? É praticamente uma Defense Reaction a mais que fica no seu arsenal. Se você tiver com menos vida, ela ganha 1 e ainda previne 4, certo? E se você toma um ataque com Dominate, você pode bloquear com uma carta da mão e mais o Oasis, porque o Oasis não é uma carta da sua mão que você está usando para bloquear, né? É uma instante que você está fazendo para prevenir dano. Então você pode usar, então você pode se livrar de alguns Dominate, você pode responder a um trigger de Intimidate do Reiner. Tipo, porra, eu quero usar esse Respite aqui nesse turno. Eu tô com o trigger Intimidate do Reiner na pilha, eu vou dar alvo no ataque dele com a Oasis. E aí você se livra de 4 de dano ali que você podia tomar mais. As outras mudanças é isso, né? Eu falei da Iron Song Determination, falei da North Champions, falei do Easy Respite. Basicamente é isso, né? Então eu tirei um Pride, tirei uma Iron Song Response porque eu vi que não tinham tantos holdings quanto eu imaginava. Então não precisava de tanta carta azul assim, tá? O holding, tipo um Frostbitezinho que ele me coloca às vezes, atrapalha bastante. E a Iyslander talvez não precisasse realmente de tantas azuis assim pra jogar contra a Iyslander. Então eu falei, cara, eu vou tirar, eu acho que tá de boa. São 22 azuis no deck, eu tava jogando com 23. E foi bem tranquilo, tá? Iron Song Response azul é uma carta interessante, que muitas vezes faz o adversário gastar uma Defense Reaction dele por conta desse 1 de dano. Então, você fez um ataque pra 3, o cara bloqueou pra 3, você fala, beleza, ele tem uma Defense Reaction. E aí você vai e faz um Iron Song Response pra dar mais 1, e ele é obrigado a gastar uma Defense Reaction na Iron Song Response, tá? Tem que pensar que você tem um número limitado de Attack Reactions, e seu adversário também tem de Defense Reaction. Mas olha só, 3 Out for Blood, 1, 2, 3, 3 Puncture, 4, 5, 6, 7, 8 com as Stroke, tá? Essas são 8, 9, 10, 11 com as Iron Song Response. 11 Attack Reactions que dão mais 3, tá? E que geralmente são cobertas por uma Defense Reaction, que geralmente o cara vai ter o quê? Sink Below, Fate for Sin, tá? E aí vai ter a Movable, vai ter Staunch Response, tudo isso dependendo do deck, né? Siege of Suffering. Então você... O que acontece? Você precisa ter mais threats do que ele tem em defesas, né? Você precisa ter mais ameaças do que ele tem de defesa em relação a reactions. Então, esse mais 1 te ajuda muito. E o mais 1 da Iron Song Pride também. O cara bloqueia, você põe mais 1 e aí ele é obrigado a gastar um Sink Below. Onde ele vai perder 3 de valor em cima do Sink Below, né? Ele vai bloquear 1 com uma carta que bloqueia 4. Porque ele não pode deixar a Iron Song Pride passar e você meter um contador. Então são cartas que atrapalham muito o bloco de decks que gostam de bloquear com Defense Reaction, tipo Bravo, tipo Odin, tipo Reiner, né? O Odin menos, porque o Odin consegue fazer uma Reaction, uma Earth Reaction, ou uma Ice tirando uma carta da sua mão e te ferrando completamente, tá? Mas são cartas bem legais nessas matchups. Eu não falei da Twinning Blade, né? Que é uma das cartas principais do deck, que você bate com uma Steel Blade Supremacy, dando Go Again pra ela de alguma forma, tendo um Glint na mão, ou tendo feito uma Spoils of War antes, ou tendo feito uma Spoils of War, ou tem um Run Through na mão, ou fez uma Precision Press, ou um Hit and Run, qualquer coisa que dê Go Again. E você bate com uma Steel Blade Supremacy, tipo pra 5. O adversário provavelmente vai blocar 9, tá? Ele não vai blocar 5, ele vai blocar 9. E você passa por baixo com uma Twinning Blade. Você Twinning Blade e bate de novo com a sua Supremacy. E aí você pode usar, por exemplo, a sua bota para dar Go Again pra Supremacy. Quebrar a bota e fazer um turno avassalador, né? E você vai praticamente garantido que você vai acertar 2 vezes o cara, vai dar um monte de dano e vai acabar com o jogo. Então realmente assim, as Twinning Blades, por que eu não rodo 3? Porque você não vai fazer isso muitas vezes no jogo. Você vai fazer uma vez no jogo, talvez 2 vezes no jogo. Então você vai dando pitch nela e a hora que você precisar, ou você busca ela com uma Single Steel Blade, ou se seu turno tiver legal, tem uma Steel Blade Supremacy no arsenal, uma Twinning Blade e uma Glint Quicksilver na mão, um Pump bom na mão, você fala, esse turno aqui dá pra ir, hein? Dá pra ir longe. Então você faz isso e faz um grande turno. Ou você usa Twinning Blade contra agro, bateu uma vez com Go Again, bateu outra vez, quebra a bota, faz Twinning Blade, bate a terceira vez, você tira mais de 20 de vida dele num turno, o que faz bastante diferença na partida, tá bom? Então, basicamente, o deck é esse aí. Vou fazer um reportzinho rápido de São Paulo também, tá? Que foi dia 28. Lá eu fiz top 8, meu torneio começou com um duelo contra uma Dash, tá? Uma Dash tentou jogar Control
Era um cara um pouco mais novato, assim, eu senti que ele era mais novato. Eu tava um pouquinho nervoso pra jogar. E ele até cometeu alguns erros e tal, mas, pô, eu sou um cara muito tranquilo. Falei, não, não, vamos voltar, vamos corrigir aqui sem problema nenhum. Tipo, que dava pra ver que ele tava. Ele não sabia direito o que ele tava, o que ele tava fazendo ali. É, não foi uma partida tão difícil, foi uma partida um pouco longa, porque a Dash Control usa muita Advanced Reaction, defende bem e vai te atrapalhando. Mas eu consegui ganhar até confortavelmente ali, com, sei lá, mais de 10 de vida, né? E não precisa chamar atenção, mais de 10 de vida é uma partida bem confortável, né? Segundo jogo, fizeram os pairings, eu tava pareado na mesa um. Sentou meu adversário, falou, tô de Dorintia e tal. Eu falei, pô, legal, meu deck é muito bom no Mirror, né? A não ser que o cara esteja usando a mesma lista que eu, mas numa lista de Mirror, meu deck é muito bom. Se não for a mesma lista, se for uma lista padrão de Dorintia, o deck destroça, porque são muitas Steel Blade Chantes, e Steel Blade Chant é uma carta muito boa contra a Dorintia. Command and Conquer é uma carta muito boa contra a Dorintia, então é um deck que se dá muito bem contra uma Dorintia. Mas deu um erro de pareamento e tiveram que reparear. E aí eu fui pareado com o Marcelo. Pra quem não conhece, é um cara que joga de Iyslander há muito tempo. Quando a Iyslander saiu em Uprising, a gente ficou testando esse matchup, tipo, Dorintia contra Iyslander por muito tempo. Desde o começo a gente ficou testando. Então a gente se conhece muito bem como jogador. E o Marcelo joga muito bem de Iyslander. E Iyslander não é uma match fácil, tá? Bom, resumindo, perdi. Eu comecei muito bem o jogo. Eu fiz uma Nourishing Emptiness no turno 0, tá? Eu escolhi começar, fiz uma Nourishing Emptiness, comprei uma carta a mais e beleza, tá? Passei 3 de dano e por algum motivo eu simplesmente falei, beleza, eu tenho uma mão de 5 cartas. Aí ele voltou, fez um... bateu de Wounded Bull, alguma coisa assim. E eu fiquei tipo, acho que eu vou tomar. E assim, cara, no final das contas minha mão era horrível. Eu tinha 2 Overpower azul, um Heart of Fendel. Porra, minha mão era uma merda. Minha mão era uma merda. Eu devia ter bloqueado todo o ataque dele simplesmente. Eu tinha que aproveitado que eu tinha uma carta a mais na mão e ter mitigado o dano. Mas eu sei lá porque carga d'água eu resolvi não bloquear. E aí ataquei ele e ele falou, não vou bloquear também. E aí eu tava com um monte de coisa de reprise na mão. Foi uma merda, meu turno foi uma merda. O jogo daí pra frente desandou, né? A gente sabe que o Flesh and Blood pune muitos erros. Esse tipo de erro eu só conseguiria voltar no jogo se ele cometesse algum errinho ou se ele comprasse uma mão muito ruim. Eu tive que ficar me segurando, tá? Chegou no final, ele ganhou ali, ainda com uns 8 de vida. Pra Iyslander isso é bem tranquilo, né? Mas eu percebi que eu errei ali. Na seleção da mão mesmo, eu não fiz a conta do valor certinho. Pô, quanto eu vou apresentar de valor de dano ali, por quanto minhas cartas podem defender. E fiz merda, achei que eu tava com 5 cartas, tava bombando, mas as 5 cartas não conversavam entre si, né? Burrice. O nome disso é burrice. Aí, depois, eu enfrentei uma Dorintia, foi a Dorintia do Markovs, num Mirror. Ele tá exatamente com a mesma lista que eu, a gente conversou sobre lista, a gente tem conversado muito, né, sobre Dorintia, ele gosta muito de Dorintia, eu também. A gente tava exatamente com a mesma lista, talvez uma carta diferente. Não, essa lista acho que a gente tava com umas 2 cartas diferentes. Ele tava com a mesma lista que eu joguei em Porto Alegre. E essa lista aqui eu mudei um pouquinho. Cara, o jogo se arrastou, como é de se esperar. São 2 decks que defendem muito bem. Se arrastou. Teve um turno que eu joguei muito mal, muito mal. Ele fez um turno de Supremacy, tipo, com 3 cartas na mão. E eu deixei passar dano e depois o segundo hit veio, tipo, absurdamente forte. Eu tive que gastar carta da mão e equipamento e ferrou, né? Foi muito mal, eu devia ter tacado a mão na frente daquela Steel Blade Supremacy, visto no que dava. E aí ele abriu bastante vantagem. Só que eu fui devagarzinho voltando, usando os Steel Blade Shunts, voltando. Chegou um momento que eu tinha um Steel Blade Shunt na mão, tinha um azul, tinha um Command and Conquer. Falei, cara, esse meu turno é fácil, né? Eu bato com o Command and Conquer, ele tinha 1 de vida, eu tinha 2 de vida. Aí eu falei, quer saber? Eu vou bater com esse Command and Conquer, botar esse Steel Blade Shunt no arsenal e ganho dele na volta. Bati com o Command and Conquer, ele teve que bloquear com 2 cartas. E esse era o último turno do jogo. A gente ia empatar, o tempo tinha acabado. E aí ele concedeu pra mim no último turno. Porque, assim,
Eu tinha o Steel Blade Charge na mão, ele não ia querer atacar. Ele ia só passar o turno. Ele falou, cara, eu vou só passar. Eu falei, cara, ataca. Ele falou, não, eu sei que você tem um chance. Eu falei, eu tenho, mas se a gente empatar, nós dois vamos perder a chance de jogar o top 8, porque a gente ia ficar 1-2, ia ser muito difícil, tipo, pensando que nós dois perdemos nas primeiras rodadas ali, né? Eu perdi na segunda e na terceira, e acho que ele também. Tipo, segunda e terceira rodada, tipo, derrota é igual empate, né? Até pior do que empate no Flash and Blood. Então, empate é igual derrota, empate é até pior do que a derrota. Então ia ficar realmente muito ruim. Então a gente. Ele decidiu, cara, eu vou conceder pra você, você tá com muita vontade de jogar o Pro Tour, vou conceder, eu não tô passando bem também, e vai, vambora. E aí fiquei com essa vitória. Depois fui enfrentar um Bravo, do Mario, tá? Eu 2-1 ele também. Essa match é bem difícil. Ele começou muito agressivo, me acertando uns ataques e me dando pummel por cima e veio e eu, porra, tava, sei lá, uns 15 de vida atrás e ele tava se sentindo o senhor da partida. Porém, esse deck da Dorint, ele volta muito no jogo, tá? Ele volta muito no jogo porque Steel Blade Shunt te ajuda demais contra Bravo. E turnos grandes de Supremas, né? Aí eu fiz um grande turno que eu passei lá uns 15 de dano nele. Fui chegando na vida, uma hora eu comecei a ficar na frente da vida e ele foi cada vez mais devagar até que os Shunts acabaram com o jogo, né? Se eu não me engano, ele morreu num route ou morreu num Ellison do Response, alguma coisa de reprise que, tipo, passou e ele tinha 3 de vida. E aí o jogo acabou, né? No final do jogo eu comprei umas mãos muito ruins, tipo, uma mão que só tinha 2 cartas que blocava. Tinha uma Energy Potion e um Heart of Fandom na mão com 2 cartas que blocava. Tive que blocar 6, usar equipamento, tomar Crush. E o caralho, tomei Pulverize nesse jogo e bati sem querer com a espada pra 0. Tipo, não tinha pensado que a espada tava pra 0, bati pra 0. Então foi muita coisa ruim que aconteceu nesse jogo, que eu ainda consegui vencer no final dele, tá? Depois disso fui enfrentar um Reiner Control do Ricardo Torres. O Ricardo joga de Reiner há muito tempo, é um cara que tá começando a jogar muito bem aí de Reiner. E essa match é muito difícil. É muito difícil. Eu acho uma das matches mais difíceis no formato atual, no formato anterior ali, né? Até os ProQuest, que agora com os bans talvez o Reiner deu uma sumida. Mas é muito difícil porque o Reiner joga muito bem com mãos de 2 ou 3 cartas. E ele tem muita defense reaction. E ele defende muito bem, ele tem equipamentos que blocam bem. É difícil pra caramba de jogar, tá? O jogo foi se arrastando muito. Foi muito difícil. Até chegou uma hora que ele tinha... ele chegou a 1 de vida. O tempo ia acabar também. E estava no turno dele, aí eu consegui sofrer um pouco de dano, porque eu tinha acho que 6 de vida e ele tinha 1. Tomei um pouco de dano ali e fui pro meu turno. Fui pro meu turno acho que com 2 de vida, sei lá, ele 1 e eu 2. E aí, eu tinha uma puta de uma mão. Eu tinha uma Energy Pool. Eu sei que eu tinha recurso pra fazer. Eu fiz uma Steel Blade Supremacy. E tinha a bota ativa ainda, então eu fiz a Supremacy, bati. Eu tinha um Overpower vermelho, eu consegui passar o dano com... Tinha um Overpower azul, desculpa. Eu tinha 2 Overpower azul, acho. Eu dei pitch pra passar o dano do outro, e aí passou 1 de dano, né? Ele tinha 2 de vida, passou 1 de dano. Eu consegui dar gol alguém com a bota. E aí comprei uma carta amarela da Supremacy. Era a única carta que eu ia ter na mão. Por sorte ele só ia blocar 2, porque eu já tava tão nervoso, tava tremendo nessa hora, que eu simplesmente bati com a Downblade pra mais 3. E ele só tinha 2 blocos em equipamentos, não tinha mais carta na mão. Ele tinha um equipamento, a túnica e a bota blocando mais 1. E aí ele pôs os 2 na frente, passou 1 de dano e ele morreu. Foi um punch meu, eu tinha que ter ativado a Bracers pra bater pra 4. Porque se por algum motivo ele conseguisse bloquear, é famoso, né? O Seguro morreu de velho, eu teria perdido o jogo. Então fui pra 3-1. Fui pra 3-1 não, foi pra 4-1 aí, né? Fui pra 4-1. E aí, a minha última match foi contra o Léo Pessoa, que era o único deck 5-0 que tinha na loja, tá? No momento. Também foi um jogo bem complicado contra Bravo de novo. Joguei...
Foi um jogo muito bom, tá? Foi um jogo muito bom. Quem tava assistindo sabe, foi um jogo bem legal. Mas daí eu acabei vencendo. As Steel Blade Shanks jogaram muito bem nessa partida. Jogaram muito bem. Ah, as Command and Conquer jogaram muito bem nessa partida, atrapalhando pra caramba. Ele falou depois, falou, cara, eu tenho dificuldade contra essa Dorintia porque você bate, tipo, despretensiosamente com um Spoils of War e uma Downblade, eu tenho que dar Overblock, e depois você vem com Command and Conquer, eu tô fudido. Tenho que perder minha mão inteira. Ou perder meu arsenal e tomar dano. Então, realmente, essa lista tá muito boa contra Guardians, tá? Muito boa contra Bravo, especificamente. Eu acho que ela vai continuar boa contra Bravo, porque o Bravo tá bem agora, e é uma lista legal contra Bravo. Talvez tenha que mudar algumas coisinhas, tipo, a gente não tem mais Odin, então dá pra jogar... Não tem mais, né? Vai ter menos Odin e menos Iyslander, então talvez dê pra jogar um pouco diferente, né? Vou pensar em algumas modificações pra lista, qualquer coisa eu trago aqui pra vocês. Mas, ganhei, fiquei 5-1 e passei pro top 8 em quarto lugar, tá? No top 8, eu fui enfrentar o Caprino, o Fernando Caprino, que passou em quinto com uma Lexi, com uma build totalmente ice de Lexi, tá? Meu plano era fadiga, comecei o jogo pensando, cara, é um deck que dá pra fadigar, porém, ele veio muito forte. Eu pedi pra ele começar por quê? Porque, geralmente, quando você começa, a Lexi tipo, bloqueia com uma carta, pitcha pra Voltaire, faz um arsenal e faz um turno já de 5 ou 6 cartas, dependendo. Então realmente não compensa muito você começar contra a Lexi. Então deixei ela começar. Ela começou, fez um turninho lá, tal, beleza. Ataquei, ela tomou um dano. E aí ela começou com aqueles turnos malucos de Lexi, tá? Ela fez 2 turnos seguidos, o Fernando Caprino, né? Ela eu falo a Lexi, né? Mas foi o Fernando que tava pilotando. Fez 2 turnos de True of a Kind com Rain Razors, que foi, cara... Nossa, era muito dano. Eu tomei muito dano no começo do jogo. E cometi um erro gravíssimo, que foi colocar uma Iron Song Response vermelha no arsenal, tá? Eu tendo a achar que isso fez eu não ter chance de ganhar o jogo, tá? Falar, isso foi o que perdeu o jogo? Não, porque também você está tirando o mérito do adversário, também jogou bem. Só que o Flesh and Blood é um jogo que quem erra menos ganha, tá? Quem erra menos ganha. Então você pode forçar o seu adversário a errar para tentar ganhar, ou você simplesmente concentrar no seu jogo mesmo para jogar totalmente certinho e ganhar. Esse foi um erro grave meu. Por quê? Porque eu não segui a minha estratégia. A minha estratégia de jogo era colocar Steel Blade Shunt no arsenal, colocar o Ace Respite no arsenal e parar os ataques dele gastando pouca carta e parar efetivamente. Então eu usava uma túnica para parar 6 numa Shunt vermelha, 5 numa amarela ou 4 numa azul, ou 4 e ganhar 1 de vida no Ace Respite. Então fazia essa combinação ficar muito boa, eu tinha mais 4 cartas na mão, então eu podia bloquear o turno todo dele, talvez ainda sobrar uma carta para eu bater com a Downblade para 3, que é o que eu fiz a maioria da partida. Tanto que teve um momento eu passei lá, sei lá, uns 5 turnos com aquela Iron Song Response no arsenal. Ele nunca blocou nada que eu fiz. E eu tive que jogar ela fora. Tive que simplesmente, num turno que ele não blocou, simplesmente usar ela pra limpar meu arsenal. E nisso eu já tava atrás da partida. Já tava bem atrás da partida. Eu sei que nesse momento, assim, eu lembro que ele tinha um pouco mais de 20 de vida. Eu tinha tipo uns 10 de vida. E aí eu consegui fazer um turno que eu bati tipo 7 nele. Pus um contador na Downblade. Aí ficou a vida um pouco mais parecida e eu com um contador, só que, cara, eu não conseguia mais. Eu comprei uns 4 turnos seguidos uma carta que não blocava, tipo Iron Song Pride, Heart of Fendel, Energy Potion. Então, muitas cartas que dificultaram muito meu jogo. Comprei um Pummel também mais tarde. Cara, eu sei que foi muito difícil porque eu não conseguia blocar efetivamente os ataques dele, tá? Por que eu deixei Iron Song Pride na partida? Porque eu sei que se eu coloco um contador eu dificulto pra caramba o bloco dele. Mas elas mais me atrapalharam do que ajudaram. Eu acho que eu não usaria mais essa carta contra a Lexi, tá? Eu deixaria de fora as Iron Song Pride. Eu joguei acho que com 70 cartas, jogaria com 68, que ainda dá pra fadigar ela, porque as Steel Blade Shunts e os Oasis Respite ajudam bastante a fadigar, e os meus equipamentos que blocam pra caramba, né? Eu tenho um da bota,
3 do braço, 2 da cabeça e mais um da túnica pra bloquear. É muito bloco, né? Além dos blocos a mais que as Defense Reactions e o Ace Respite me dão. Então eu consigo fadigar muito bem Alex. E eu acho que aquele era um Song Response que eu deixei no arsenal fez eu perder a partida. Por quê? Porque várias vezes eu tinha Steel Blade Shunt na mão e tinha que gastar a carta da minha mão pra defender, né? E eu podia ter usado uma carta do arsenal e aí tinha mais cartas na mão. Eu não... Aquela era Song Response, eu podia ter usado pra bloquear ele algum turno lá pra trás, né? Tendo um Shunt no arsenal. Mas não, era o contrário. Eu tinha um Response no arsenal e um Shunt na mão. O Shunt não fazia o que eu queria e o Era Song Response também não fazia o que eu queria. Então, são aprendizados que a gente tem, né? Mas ele também jogou muito bem. Teve um turno lá no final. Eu ainda consegui arrastar muito esse jogo, porque teve um turno lá no final que ele fez um True FK, a gente comprou só não flechas, não tinha o que ele fazer, ele não conseguia fazer nada. Aí ele passou o turno e aí eu consegui. Não consegui passar dano nenhum, porque minha mão era uma porcaria. Minha mão era uma porcaria, minha mão não fazia nada. Eu tava pronto pra bloquear com 3 cartas e bater 3. Aí eu bloqueei com uma carta só. E também foi uma outra coisa, porque eu acho que eu bloqueei com a carta que eu não devia, se eu não me engano eu bloqueei com Out for Blood. E eu acho que era a carta que ia atrapalhar mais ele no jogo ali das outras cartas que estavam na minha mão. Então eu também joguei mal ali, tá? Não pensei que ele pudesse brincar, eu tô jogando contra uma Alex, e eu sei que a Alex do nada tem um turno que ela não consegue fazer simplesmente nada. Então acho que eu joguei bem mal ali. Eu poderia ter dado uma pressionada melhor, mas ainda levei ele a 2 de vida no final, tá? Eu fiquei com 1 de vida por muito tempo. Fui tirando um pouquinho de vida dele, um pouquinho de vida dele, um pouquinho de vida dele. Levei ele acho que a 2 ou 3 de vida e não consegui ganhar. No final ele teve um turno gigante, imenso, que eu tinha 2 cartas que não blocavam na minha mão de novo, né? Era um Heart of Fend, eu acho, e um Steel Blade Shunt. Steel Blade Shunt na mão é complicado, não tinha recurso na túnica, então eu não conseguia... Outra coisa, eu acho que eu esqueci um recurso na túnica no turno anterior a esse, que pode também ter me custado aquele Steel Blade Shunt, mas mesmo assim eu não ia ganhar, tá? Eu ia perder mesmo assim. E o Fernando Caprino, esse jogador que ganhou de mim, ganhou todo o torneio, ele chegou até o final, ganhou, então eu fico mais feliz assim, eu perdi pro campeão, né? Então a gente fica mais tranquilo. E ele jogou realmente muito bem, né? Totalmente merecido. Galera, é isso, o vídeo já tá ficando muito longo. É um deck tech de praticamente 2 decks, modificações, o report de 2 torneios, então vocês desculpam aí se demorou demais. Agradeço a todos, a paciência de todos que ficaram escutando. E se não deu like ainda, se não se inscreveu ainda, por favor faça, você só me ajuda e ajuda a comunidade de Flesh and Blood a crescer no Brasil, beleza? É isso, Kodato ficando por aqui, valeu e até mais.